Olá, queridos jovens, sejam bem-vindos a esta aula especial de Páscoa. Durante essa semana, nós estaremos estudando um pouco mais sobre a expiação do Salvador. O livro de Mórmon é um relato sobre pessoas que mudaram por causa da expiação do Salvador. Vamos ver alguns exemplos? Em aproximadamente 124 a.C., o rei Benjamim reúne o povo e proclama o seu filho Mosias o novo rei. Ele ensina ao povo que a salvação vem por meio de Jesus Cristo e o povo faz convênio de segui-lo. Tudo o que ele requer de vós é que guardeis seus mandamentos, e ele prometeu-vos que prosperaríeis na terra. Quisera que considerasseis o estado abençoado e feliz daqueles que guardam os mandamentos de Deus, pois eis que são abençoados em todas as coisas, tanto materiais como espirituais. E se eles se conservarem fiéis até o fim, serão recebidos no céu, para que possam habitar com Deus em um estado de felicidade sem fim. Mosias 5, de 1 a 2. E então aconteceu que, tendo o rei Benjamim assim falado a seu povo, mandou investigar se seu povo acreditara nas palavras que lhe dissera. E todos clamaram a uma só voz, dizendo: Sim, acreditamos em todas as palavras que nos disseste, e também sabemos que são certas e verdadeiras por causa do Espírito do Senhor Onipotente que efetuou em nós, ou melhor, em nosso coração, uma vigorosa mudança, de modo que não temos mais disposição para praticar o mal, mas sim de fazer o bem continuamente. O povo do rei Benjamim nos ensina alguns frutos do arrependimento. Aqui na escritura que acabamos de ler, fala sobre uma mudança vigorosa no coração. Quando não temos mais nenhuma disposição de praticar o mal e passamos apenas a fazer o bem continuamente. Esse desejo de ser bom, de ser melhor a cada dia, de progredir, é o desejo que adquirimos através do arrependimento, através da expiação de Jesus Cristo. No nosso segundo exemplo, temos os lamanitas que foram convertidos ao Evangelho de Jesus Cristo e que decidiram enterrar as suas armas de guerra e mudar o seu próprio nome para Antinefileitas. Alma 24, do 15 ao 19. Ó, quão misericordioso é nosso Deus! E agora, desde que isso foi tudo que pudemos fazer para que nossas manchas nos fossem tiradas e nossas espadas tornadas brilhantes, eis que vamos escondê-las, para que se conservem seu brilho como um testemunho a nosso Deus no último dia, ou seja, no dia em que formos levados à sua presença, a fim de sermos julgados, de que não manchamos nossas espadas com o sangue de nossos irmãos, desde que ele nos revelou sua palavra e por ela purificou-nos. E agora, meus irmãos, se nossos irmãos procurarem destruir-nos, eis que esconderemos nossas espadas. Sim, enterrá-las-emos nas profundidades da terra, para que se conservem brilhantes como testemunho no último dia, de que nunca as usamos. E se nossos irmãos nos destruírem, eis que iremos para o nosso Deus e seremos salvos. E aconteceu que, quando o rei acabou de dizer estas coisas, estando todo o povo reunido, tomaram as espadas e todas as armas que eram usadas para derramar sangue humano e enterraram-nas profundamente na terra. E isso fizeram porque, a seu ver, eram testemunho a Deus e também aos homens, de que nunca mais usariam armas para derramar sangue humano. E assim fizeram, prometendo e fazendo convênios com Deus, de que, antes de derramar o sangue de seus irmãos, sacrificariam a própria vida, de que, ao invés de tirar de um irmão, lhe dariam, de que, ao invés de passar os dias em ociosidade, trabalhariam muito com as próprias mãos. E assim vemos que, quando esses lamanitas foram levados a conhecer a verdade e nela acreditar, mantiveram-se firmes e preferiam sofrer até a morte a pecar. E assim vemos que enterraram suas armas de paz, ou melhor, enterraram as armas de guerra em favor da paz.
O povo lamanita que se converteu e inclusive mudou de nome para antinefileitas, eles nos demonstram mais um fruto do arrependimento, que é o comprometimento com os convênios feitos com o Pai Celestial. Aquele povo preferiu enterrar suas armas a ter de lutar contra seus irmãos. Preferiram morrer do que matar outras pessoas novamente, porque eles foram fiéis aos convênios que fizeram com o Pai Celestial. Vamos à nossa primeira pergunta. Como você pode demonstrar seu comprometimento com os convênios que fez com o Pai Celestial? Nosso próximo exemplo é a história dos filhos do rei Mosias e o filho de Alma, Alma, o filho. Vamos ver o que aconteceu com eles. Mosias 27, do 8 ao 14, lemos o seguinte. Ora, os filhos de Mosias incluíam-se entre os incrédulos, e também um dos filhos de Alma estava incluído entre eles, e chamava-se Alma como seu pai. Não obstante, tornou-se um homem muito iníquo e idólatra. E era um homem de muitas palavras e lisonjeava muito o povo. Portanto, fez com que muitos do povo agissem segundo suas iniquidades. E tornou-se um grande obstáculo à prosperidade da Igreja de Deus, atraindo o coração do povo, causando muita dissensão entre o povo, dando oportunidade ao inimigo de Deus de exercer seu poder sobre eles. E então aconteceu que, enquanto andava procurando destruir a Igreja de Deus, pois andava secretamente com os filhos de Mosias, procurando destruir a igreja e desviar o povo do Senhor, contrariando os mandamentos de Deus e os do próprio rei. E como vos disse, enquanto se rebelavam contra Deus, eis que um anjo do Senhor apareceu-lhes, e desceu como se fosse uma nuvem, e falou como se fosse uma voz de trovão, fazendo com que tremesse o solo onde estavam. E tão grande foi o seu assombro que caíram por terra, e não entenderam as palavras que ele lhes disse. Não obstante, ele clamou outra vez, dizendo, Alma, levanta-te e aproxima-te, pois por que persegues a igreja de Deus? Porquanto o Senhor disse, esta é a minha igreja, e eu a estabelecerei, e nada destruirá, a não ser a transgressão de meu povo. E disse mais o anjo, eis que o Senhor ouviu as orações do povo e também as orações do meu servo Alma, que é teu pai, porque ele tem orado com muita fé a teu respeito, para que tu sejas levado a conhecer a verdade. Portanto, vim com o propósito de convencer-te do poder e autoridade de Deus, porque as orações de seus servos podem ser respondidas de acordo com a sua fé. E agora, eis que podes duvidar do poder de Deus? Pois eis que a minha voz não faz tremer a terra? E não podes também ver na tua frente? Eu sou enviado de Deus. E depois dessa grande experiência que Alma teve, ele ficou 2 dias e 2 noites sem conseguir se mexer. E após o povo jejuar e orar por ele, ele retomou as suas forças e acordou. E ele falou que depois de ter passado por muitas tribulações, ele se arrependeu. E o Senhor, em sua misericórdia, o julgou que deveria tirar do fogo eterno. E então ele fala, nasci de Deus. Minha alma foi redimida do fel da amargura e dos laços da iniquidade. Achava-me no mais escuro abismo, mas vejo agora a maravilhosa luz de Deus. Minha alma estava atormentada com um suplício eterno, mas fui resgatado e minha alma já não sofre. O que podemos aprender com a experiência de Alma, o filho, é que outro fruto da expiação de Jesus Cristo é que uma vez que nos arrependermos dos nossos pecados, o Senhor faz com que tenhamos paz e nossa alma não mais sofrerá, e Ele nos perdoa. Vamos ver agora o exemplo de Zeziron, um advogado nefita que por meio de engano e dinheiro buscava ganhar poder entre os nefitas. Quando ele se encontrou com Alma, o filho, e Amoleque, ele fez alguns questionamentos para ele, e foi respondido, e foi pego em suas mentiras. E percebeu que Alma e Amoleque realmente tinham o poder de Deus com eles. Após perceber que Alma e Amoleque realmente falavam a verdade, Zeziron ficou com a consciência extremamente pesada, porque Alma e Amoleque foram presos por causa das astúcias dos homens e por causa também das palavras de Zeziron para o povo. E ele ficou com a consciência extremamente pesada e muito doente. E finalmente a grande mudança de Zeziron.
Lá em Alma 15, do 3 ao 12, vou ler alguns trechos importantes que demonstram essa mudança de comportamento e de coração na vida de Zeziron. Zeziron estava doente, enfermo, na cidade de Sidom, uma febre ardente causada por uma forte angústia mental, por conta da iniquidade que ele havia ocasionado. Ele supunha que Alma e Amoleque tinham sido mortos por causa dele. E esse grande pecado, assim como outros pecados, estavam tão pesados na mente dele que ele se sentia atormentado e ele não encontrava alívio de jeito nenhum. E ele começou a ser consumido, tanto psicologicamente quanto fisicamente. Ora, quando ele soube que Alma e Amoleque estavam na terra de Sidom, estavam vivos, seu coração começou a recobrar o ânimo. E imediatamente ele mandou uma mensagem pedindo que Alma e Amoleque fossem vê-lo. E aconteceu que eles foram vê-lo e entraram na casa de Zeziron e encontraram-no na cama, doente, muito fraco, com essa febre ardente. E a mente dele estava muito atormentada por causa das iniquidades dele. E quando ele os viu, estendeu as mãos e suplicou que os curasse. E aconteceu que Alma perguntou para Zeziron: "Crês no poder de Cristo para a salvação?" E ele respondendo disse: "Sim, creio em todas as palavras que ensinaste." Então Alma disse: "Se crês na redenção de Cristo, podes ser curado." Ele disse: "Sim, creio em todas as suas palavras." Então Alma clamou ao Senhor, dizendo: "Ó Senhor, tem misericórdia deste homem, cura-o segundo a sua fé em Cristo." E tendo Alma dito essas palavras, olha o que fala as Escrituras: Zeziron deu um salto e pôs-se de pé e começou a andar. E isso se deu para o espanto de todo o povo. A notícia se espalhou rapidamente na terra de Sidom. Alma batizou Zeziron para o Senhor, e a partir daquele dia, Zeziron passou a pregar ao povo arrependimento e o evangelho de Jesus Cristo. Alma então organizou a igreja lá na terra de Sidom e consagrou sacerdotes e mestres para batizarem para o Senhor. E muitos grupos e muitas pessoas vinham até Sidom para ser batizados. E continuando a história do povo lá da terra de Sidom, diz que Alma viu uma grande mudança no coração desse povo, que antes era orgulhoso. Eles começaram a se humilhar perante Deus, começaram a se reunir nos seus santuários para adorar a Deus, vigiando e orando continuamente. Na sua opinião, o que todas essas experiências que nós acabamos de ver têm em comum? O que você conseguiu observar de semelhante nessas experiências onde vidas foram mudadas em razão da expiação de Jesus Cristo? Quais as diferenças você consegue observar entre essas pessoas antes de aplicar a expiação de Jesus Cristo e depois de aplicar a expiação de Jesus Cristo na vida delas? O que mudou? Vamos à nossa segunda pergunta. O que essas experiências te ensinam sobre como o Salvador pode mudar você? Gostaria que você ponderasse sobre a música a seguir, sobre a letra da música e as imagens que você vai ver. E, novamente, sobre essa pergunta: como o Salvador pode mudar você? Jesus climbs the hill to the garden still. His steps were heavy and slow. Love and a prayer took him there to the place only he could go. Gethsemane, Jesus loves me, so he went willingly to Gethsemane. He felt all that was said, wicked or bad, was the pain we would ever know. While his friends were asleep, he thought to keep his promise made long ago. Gethsemane, Jesus loves me, so he
loves me, so he gives his gift to me in Gethsemane. Gethsemane, Jesus loves me, so he gives his gift to me in Gethsemane. Você pode pensar também em outros exemplos de como a expiação de Jesus Cristo pode aperfeiçoar e purificar. Você consegue se lembrar de algum? Escreva no seu caderninho de anotações do seminário para depois poder mostrar para sua professora do seminário. Vamos estudar juntos alguns trechos do folheto Força dos Jovens sobre a expiação de Cristo e como Jesus Cristo lidar com as nossas fraquezas. Jesus Cristo pode nos ajudar a crescer em meio às dificuldades e não apenas passar por elas. As pessoas têm muitas dificuldades, mas existe uma solução, e essa solução tem nome: Jesus Cristo. Todas essas pessoas querem se sentir fortes, limpas, felizes e íntegras novamente, só que não conseguem resolver seus problemas por conta própria. Mas Jesus Cristo oferece ajuda. Na verdade, trabalhar com a fraqueza é sua especialidade. Sua ajuda geralmente não vem exatamente como ou quando queremos, mas ela vem. Seja paciente consigo mesmo. O caminho do convênio é uma jornada muito longa, não uma corrida. Seguir esse caminho nos ajuda a atravessar as muitas reviravoltas, altos e baixos, emoções e perigos, dias ensolarados e tempestades da vida. Muitas lições podem ser aprendidas em cada etapa dessa jornada. A graça de Jesus Cristo é frequentemente revelada ao longo do tempo, não apenas em momentos isolados ou eventos milagrosos. Conecte-se a Cristo. Se você se sentir fraco ou estiver com dificuldades, aceite o convite do Salvador. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Encontre maneiras de se conectar com Ele. Ao buscar sua ajuda, você descobrirá que Ele sempre esteve ao seu lado e nunca desistirá de você. A vida não será perfeita, nem estará livre de fraquezas, dor e luta, mas será melhor se você tiver ao seu lado o Mestre que provê a cura, para levantá-lo quando você cair, curar suas feridas e guiá-lo ao longo do caminho que leva à alegria duradoura. Em Moroni 10:32, num dos últimos versículos do livro de Mórmon, nós lemos: Sim, vinde a Cristo, sede aperfeiçoados nele, e negai-vos a toda iniquidade. E se vos negardes a toda iniquidade e amardes a Deus com todo o vosso poder, mente e força, então sua graça vos será suficiente. E por sua graça podeis ser perfeitos em Cristo. E se pela graça de Deus fordes perfeitos em Cristo, não podereis de modo algum negar o poder de Deus. E vamos à nossa terceira pergunta. Como a expiação de Jesus Cristo pode te purificar e te ajudar a se aperfeiçoar? Eu gostaria de prestar o meu testemunho para vocês, de que eu sei que Jesus Cristo é o único nome nesta terra sob o qual nós seremos salvos. Ele é o nosso Salvador. Ele veio a esta terra com essa missão única de ser o Messias, o Redentor do mundo, aquele que trouxe ao mundo a esperança de um dia podermos voltar à presença do nosso Pai Celestial. Nós sozinhos não conseguiríamos fazer isso. Precisou de um Deus descer do seu trono por livre e espontânea vontade para poder realizar esta missão grandiosa. Que nós possamos aplicar a expiação diariamente em nossas vidas, que possamos compreender a complexidade, a grandiosidade do que Ele fez por nós e amá-lo de todo o nosso coração. Que possamos segui-lo com boa vontade, com alegria, pois seguir o Salvador Jesus Cristo é a escolha mais importante que fazemos em nossa vida e a que mais nos trará felicidade. E é essa aula com meu testemunho que eu deixo com vocês.
Em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. O Salvador, meu Redentor, que todo meu ser curou, que com poder me resgatou e a amarga taça por mim tomou. Quão grato a ti um homem pode ser, Deus de Israel, supremo ser. Bem sei que sou um devedor, mas vou honrar-te com meu amor. Terei deleite em ti servir todos os dias, firme seguir. Possa meus lábios proclamar tua vontade e de realizar. A minha vida consagrarei e outras vidas transformarei. Ainda que em meua dor minha alma anseia o seu amor. Faz-me, Senhor, buscar perfeição e habitar em tua mansão.